programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae, transformando desafios em oportunidades. Vem aí o Privilégio Ponta Negra Flat, mais um empreendimento Andrade Marinho em Natal. Olá, bom dia. Estamos começando agora mais um programa Mundo dos Negócios. Hoje eu vou bater um papo aqui, vou discutir, vou conversar com um profissional diferenciado, muito qualificado, que é Davidson Neri, querido amigo. Ele é consultor, ele é escritor, ele é palestrante, ele já atuou como empresário durante muito tempo e fez a opção pela qualificação pessoal e profissional do universo em que ele está trabalhando, que sempre está trabalhando e tal. Davidson tem livros, tem um histórico reconhecido, já trouxemos ele aqui outras vezes, e agora ele está com uma tese nova de desenvolvimento de um livro sobre produtividade, que foi o que motivou esse bate-papo aqui, para que a gente possa não apenas estimular você, que ainda não tem o seu negócio próprio, que ainda não empreendeu, mas que a gente possa, sobretudo, mostrar a quem já empreendeu, a quem já administra o seu negócio, a quem já quer evoluir no seu negócio, a focar na produtividade. A produtividade gera bons e grandes dividendos e resultados, e ele vai falar sobre isso aqui, com quem eu converso a partir de agora. Caro Davidson Neri, satisfação tê-lo aqui em Natal comigo aqui de novo, mais uma vez no Mundo dos Negócios. Gênero Tinoco, é uma honra sentar nessa bancada e ver como você tem consistência. Passaram-se já 2 anos e eu lembro que na entrevista anterior eu disse que isso aqui é uma verdadeira pedagogia dos negócios, né? Sim. Você como um professor, com toda a sua bagagem, vem eliciar aí as melhores informações para o seu público ouvinte e as pessoas que passam aqui deixam alguma mensagem. Me sinto muito feliz em retornar e falar de um assunto que é muito atual, muito presente e fala sobre a vida, porque o tempo é um recurso que tem um limite e vendas, negócios, resultado passa por gerenciar o tempo que gerencia a vida, né? Então, produtividade veio partindo das minhas necessidades de fazer uma modelagem de otimização de resultado, de critérios de escolhas, de tomadas de decisões mais assertivas. E aí eu estou nesse segundo livro, está prontinho, já vai para a gráfica para imprimir. Previsão de lançamento? Eu acredito que nos próximos 30 dias. Eu tenho cursos, né, de produtividade, Sim. Eu ministro treinamentos e tenho cursos online. E aí o livro é um registro, né, para que fique aí ao longo dos anos registrado para que outras pessoas tenham acesso, e também é um cartão de visita e é um material de desenvolvimento. Então, o livro é um registro ao longo dos 10 anos de experiência que eu trabalho com programação neurolinguística, com hipnose, com treinamento e vendas, e a produtividade não poderia ficar de fora. Qual o título do livro? Qual vai ser? Você mais produtivo. Porque a proposta sempre, os meus livros, começa com você. Então, cada um tem uma cor diferente, porque a ideia é fazer um combo. Então, fazer o projeto é um boxezinho, combo, para o projeto é lançar um por ano. Certo. Então, ao longo de 10 anos, são 10 livros, né? Boa. E aí, eu fico imaginando, quando a gente fala de livro, eu fico imaginando assim, eu tenho um objetivo de ler em torno de 50 livros ao ano. Aí, o que me fez começar a ler o primeiro livro é imaginar que daqui a 10 anos eu tenha lido 500. E a pergunta é, a mentalidade de um homem que leu 500 livros é diferente do que não leu nenhum? Ajuda a estimular as ideias, a criatividade, a fazer conexões que potencialize, extraia o melhor de você, que traga provocações, porque a leitura ela é importante quando ela traz provocação, né? Como uma entrevista. Tem uma frase bem simples, né? O mundo se abre para quem lê. Tem outra frase que diz o seguinte, quem lê, viaja. Na verdade, quem lê aprende, quem lê abre a cabeça, quem lê descobre novos horizontes. Tem gente por aí que até não valoriza muito a leitura. Mas eu respeito e, de fato, contra resultados não há argumento, mas a minha pergunta é, se você é tão bom sem ter a leitura, imagine se tivesse tido a oportunidade de ler. Né? É isso aí. Um mundo de percepções que poderiam ser mais aguçadas. Né? Pontos cegos ou pontos de vista poderiam ter sido mais claros, porque precisa ter clareza num mundo de inúmeras possibilidades, né? Inúmeros estímulos sensoriais. E qual é o melhor percurso que o GPS da sua mente vai te entregar? Se você tiver o hábito da leitura, você está adquirindo conhecimento o tempo inteiro. Inversamente, se você não tiver, você está praticamente mantendo
mantendo-se estacionado. A mente fica parada naquele ambiente que você está. E quando você está num ambiente em que você não evolui, quase sempre você é tentado a entrar na futrica do dia a dia, porque a gente vive num ambiente que tem muita fofoquinha, muita disse-me-disse, não sei o quê, e você fica nesse ambiente. O ideal é que você dê um salto de diferença, de qualidade, né? E a gente pode provocar o seguinte pensamento: as empresas precisam se remodelar, porque o negócio daqui a 1 ano, a gente já não sabe, daqui a 10 anos não tem ainda a perspectiva do que vai acontecer, então você precisa estar preparado, com maior background ou leque de opções para se reinventar, maior flexibilidade de aceitar o novo. E antigamente a pessoa entrava numa empresa e tinha um projeto de vida até a aposentadoria. Vai morrer ali com a aposentadoria depois daquele trabalho. Era muito honroso ter 30 anos de empresa. E as pesquisas apresentam hoje que pelo menos tem 6 a 10 transições de carreira durante o período profissional, principalmente com o aumento da perspectiva de vida e com a mudança de comportamentos. Então, quer dizer, você pode passar por várias transições de carreira durante o seu período profissional. Então, fazer bem o que você está fazendo hoje, ele é só pilar para o próximo nível para você fazer ainda melhor qualquer outra coisa que se propõe fazer. Essa dica é muito boa, porque as pessoas que estão assistindo, para elas compreenderem o seguinte: o que você está fazendo hoje, amanhã você pode mudar e evoluir muito mais. Essa é uma dica interessante, porque esse programa tem como propósito estimular as pessoas a construírem o seu futuro, a fazerem da sua vida uma vida muito mais produtiva e mais feliz. Esse é um propósito. E para o lado do empresário, ele tem que estar atento a esses estímulos, né? Porque pessoas que têm competência, que têm sonhos, têm projetos, elas precisam percorrer desafios e reconhecimento, né? E se a empresa não tiver essa cultura, esse ambiente propício, as pessoas talentosas não vão permanecer na empresa. Sim. Não vão permanecer na empresa. Então precisa ter esse olhar também para que as pessoas desenvolvam e possa... Você vê hoje é muito fácil um plano de carreira, inclusive a ter sociedade, novos negócios, né? Ter vários, a multiplicidade de negócios, multiplicidade de sócios. Então aquela pessoa mais talentosa, você desenvolve um negócio com ela e ela passa de funcionário a ser sócio numa vertente, num segmento ou numa especialidade dentro daquele negócio, né? E aí existe 2 conceitos, né? Do especialista e do multifacetado, né? Nos negócios, cada vez mais vão ser nichados, né? Ser mais especializado. E no mundo profissional, o repertório que você tem que facilita você a essa adaptação do novo que vai chegar. Essa reconstrução de carreira é um fato muito importante e é cada vez mais visível. Eu mesmo estou participando de um projeto novo, nós lançamos no mês passado, em abril agora, abrimos dia 22 de abril, foi uma segunda-feira, um negócio novo. Eu vou lá hoje. Bom você ir lá conhecer para você ver que negócio novo, que é um conceito inovador que nós reabrimos, na verdade. Nós adquirimos e reabrimos, é um grupo, são uns amigos queridos, a gente se juntou e abriu esse negócio novo exatamente nessa linha de buscar alternativas além da carreira profissional clássica, né? A gente tem feito isso sistematicamente, os profissionais de comunicação fazem isso permanentemente. E eu quero aproveitar para lhe fazer uma pergunta dizendo o seguinte: Davidson, no ambiente dos negócios, do varejo de uma forma geral, das pequenas indústrias, no ambiente dos negócios aqui do Estado, como é que está a questão da produtividade? Qual é a sua avaliação? Legal demais, porque todas essas provocações que nós fizemos essa introdução, no núcleo, no cerne de tudo isso, está a produtividade, a relação do homem com o tempo, né? E eu não falo o tempo cronos, relógio, cronológico, o tempo kairos, que é o quê? É o estado de presença, a imersão que você tem na hora de fazer aquilo que você está fazendo, né? Essa relação de produtividade é o tamanho da intensidade, da profundidade que você executa uma atividade com maestria. E aí, quando a gente fala sobre isso, o homem em si ele tem vários papéis. Você está agora no papel de entrevistador. Sim. Daqui a pouco você está no papel de diretor de agência, daqui a pouco você está no papel de pai, daqui a pouco no papel de motociclista, de atleta. E ter a ecologia desses papéis vai passar para um nível de clareza. E aí o que acontece? Quando você é negligente em algum papel, a tendência é você levar um padrão para outros papéis. Ou você vive uma vida incongruente. Às vezes o cara é muito workaholic, trabalha demais, mas quando vai ver há consequências familiares porque ele não soube
dosar, ele não tinha métodos ou recursos para ser um bom profissional, entregar um bom resultado, mas não negligenciar em outra área da vida, como talvez a parte familiar ou até mesmo a parte de saúde. Daquela última entrevista para hoje, eu me tornei maratonista. Sim. E eu estou com um plano para o próximo ano, 2025, me tornar ultramaratonista numa corrida aí na África do Sul, que são 89 quilômetros. E eu não conseguia correr 1 quilômetro. E aí a pergunta que eu me faço, qual é a pessoa, a mentalidade que eu terei quando eu cumprir a minha ultramaratona? Eu tenho uma única certeza, que não vai ser a mesma que a de hoje. Você acha que cada pessoa pode fazer aquilo que ela quiser? É uma pergunta bem ampla até para responder. Eu acredito porque que, é um propósito. Eu acredito que tem que ter um propósito, né? E tem que ter uma congruência. E interessante que a tua pergunta, Gêner, a meta, ela não é o fim. Sim. Ela é o meio. Não é a meta, não é a ultramaratona. É a minha rotina, é o meu sim todos os dias, o meu comprometimento, é o percurso que eu vou fazer, o que vai acontecer, quantas microatividades eu vou fazer para chegar numa atividade maior. Então não existe grande coisa, existe o conjunto de pequenas coisas, né? As microtarefas acumuladas. Você trouxe um conceito que eu nunca mais esqueci, BCH, Sim. bunda, cadeira, hora. E eu vejo que você aplica, isso é produtividade. Quantos anos você está aqui nessa bancada já? Passaram-se 3 anos, é impossível você não evoluir, é impossível você não fortalecer a sua marca, o seu brand, ter os resultados sobre isso, né? E o quanto que você pode melhorar pequenos passos na direção certa. Então, quando fala do varejo, a gente entra na loja, às vezes o resultado não tão bom porque as atitudes não estão corretas, a comunicação das pessoas não estão corretas. O ambiente influencia. Às vezes um ambiente tóxico, que é no lugar de estar estudando sobre o produto, está falando sobre o futebol, sobre a novela, sobre a vida alheia. E tem uma história de um grande varejista que disse que ele gostava de ir para a frente de loja, era um empreendimento bilionário, mas ele visitava a loja porque o varejo precisa ter o calor humano, o cara precisa sentir o cliente para ele ter realmente um feedback correto do que está acontecendo. Ele entrou no banheiro, tinha 2 vendedores lá falando sobre o futebol, sobre uma série de coisas e tinha um tabloide, ele chamava de tabloide, mas era o encarte. Ele perguntou, me diga 3 produtos que tem no encarte de oferta. Nenhum dos 2 vendedores soube dizer. Isso quer dizer, você sabe de tudo, mas não sabe do mais importante, do essencial, que é o produto que você vende. Então, um cara desse não está produtivo, um cara desse não está no flow do negócio, não está altamente presente, porque presença é corpo e mente aqui. Eu estou aqui no modo inconsciente, eu estou presente. Eu não me preparei para falar, mas eu me preparei para entrar no estado emocional onde eu pudesse comunicar sobre um assunto a partir das suas perguntas. Então, o meu movimento aqui é estar presente. A coisa mais importante que eu tenho na minha vida é estar agora aqui nessa entrevista. E só por conta disso, as coisas fluem. E as pessoas não sabem mais o que é estar presente. Elas não têm a caixa do nada, elas não têm tempo de ociosidade, elas buscam toda hora estímulos através do celular, da internet. Ela não tem a casa, não tem um silêncio, é a televisão ligada, é bagunça. Então ela não tem tempo de refletir sobre ela, não tem tempo de perceber as coisas de outra forma. É aquele padrão leva aquele resultado e muitas vezes só reclamação, mas não há mudança de percurso. Perfeito. Observações extremamente importantes. Eu vou voltar para elas. Nós vamos fazer um breve intervalo e eu volto já conversando aqui com o palestrante, consultor Davidson Neri. É rapidinho. Estamos de volta com o programa Mundo dos Negócios. Estou conversando hoje com o consultor e escritor Davidson Neri. Você falou aí um pouco, ao final do bloco anterior, você falou sobre ócio. Durante algum tempo eu fui refém de uma tese que a gente deveria focar no trabalho. Focar no trabalho e se dedicar àquilo. E eu trabalhei durante muito... Eu e uma série de pessoas, nós sempre trabalhamos muito, com uma dedicação muito firme ao trabalho. Nos últimos tempos eu incorporei a necessidade do lazer, do ócio, do relaxar, do aproveitar a vida ao meu discurso e à minha prática de vida. E aí eu queria ver com você a importância, para você começou a falar sobre isso, a importância das pessoas terem uma pausa para elas. Por quê? Ninguém nasceu só para trabalhar. A gente nasceu para se divertir, para ser feliz, para aproveitar a vida, para
viver em sociedade, para desfrutar, para conviver com seus amigos, com sua mulher, com seus filhos, com sua namorada, com quem a gente puder conviver. E fazer disso um exercício diário de satisfação. Além disso, a gente estuda e a gente trabalha, sempre de forma harmônica para proporcionar bem-estar. Que recado você pode dar sobre o ócio para as pessoas? Muito legal, fico feliz pela sua maturidade, a sua visão hoje. Shakespeare já dizia que a quantidade de vela não caracteriza a sua experiência. Quer dizer o quê? A mentalidade é o acúmulo de experiências, né? E as pessoas chegavam para mim e diziam, eu queria ter a minha idade, ou queria ter a minha mentalidade com a sua idade. Isso não é lógico, porque a sua mentalidade é o conjunto de coisas que aconteceram, né? Então tem uma frase que é pedagógica, né? É um termo até meio chulo, mas você nunca vai esquecer essa frase. As merdas da vida adubam o nosso destino. Então, benditas merdas, quer dizer, as falhas, os erros, porque não existe erro. O erro é apenas um feedback, é uma maneira de você ver uma forma de não fazer. E você precisa acompanhar com o aprendizado. Então, assim, estimular a educação do filho, ele errar enquanto ele pode para corrigir ou aprender com erros alheios, que é o conceito de sabedoria, porque o que acontece? Eu também pensei assim, é uma crença, né? Só que o tempo muda, a mentalidade amadurece, e aí você vai encontrando outros sentidos para a vida. E esse rompimento dessa crença precisa ter estímulo externo. Às vezes é um forte impacto emocional. Um amigo meu foi internado na UTI e disse, Davidson, eu mudei a minha vida porque eu comecei a ver o sol nascer quadrado. E aí eu passei toda a minha vida ali naqueles dias e ele mudou completamente o estilo, o comportamento, a forma de ver o mundo. Mas só que não é preciso você estar num leito de UTI para você ver a forma de outro jeito. Às vezes uma leitura, às vezes uma entrevista como essa, poxa, a vida precisa ser leve. Transformar o ambiente, respeitar pessoas, exercer a liderança. Quantas pessoas estão à frente das empresas e não são exemplo de nada, nem na casa. Disse, eu não quero assumir a empresa do meu pai porque o jeito que ele vive, que roubou o tempo que é meu, eu tenho uma rejeição sobre essa empresa, sobre esse negócio, inclusive sobre essa riqueza. Essa riqueza não vale absolutamente nada, porque essa riqueza tirou o meu pai perto de mim. E o pai não sabe disso, ainda está no loop, não tem consciência das falhas e das atitudes que houveram durante acúmulos anos. Ter disciplina e ter iniciativa, né? Muitas vezes o cara está sentado ali, louco para fazer alguma coisa, a cabeça estimulando e não tem iniciativa. Não se levanta para fazer, não corre atrás para fazer e depois fica amargurado, fica triste porque não fez o que achava que poderia fazer, não obteve o sucesso que achava que deveria ter e que poderia ter e que mereceria ter, na cabeça dele sobretudo, e ele fica frustrado por não se levantar da cadeira e faça. Então, qual era a dica para esse cara que está sentado lá, para essa pessoa que está sentada lá? Padrão. O cara tem um padrão e a procrastinação, quer dizer, você deixa sempre a comunicação para depois. O que é que eu posso dizer? Existe um gatilho mental que eu quero deixar aqui para você. O nome é FIA 5. Faça imediatamente agora 1, 2, 3, 4, 5. Então, você começa a agir. Um gatilho o que é? Por exemplo, um gatilho que eu comecei para correr, né? Primeiro você coloca o tênis. Então, uma noite antes, até hoje é assim, eu preparo todo o material da corrida antes de dormir. Bota lá o horário para dormir, começa a dormir cedo, depois você acorda, a primeira coisa que você faz, você coloca o tênis. Aí você já está pronto para correr. Só que aquilo vira um padrão, vira um hábito. Quando você está correndo, em que você está pensando? Eu estou fazendo uma limpeza mental. Está se reprogramando? Sabe qual é o conceito que eu quero deixar aqui para você? E ontem já encontrei 2 empresários de ontem para hoje, que não fazem atividade logo cedo. Porque começa a comunicar internamente. Comunicação intrapessoal e interpessoal. Intrapessoal é mais importante do que interpessoal. Não, eu não sou um cara de manhã. Só que o conceito de fazer atividade de manhã é primeiro você se paga. Quer dizer, o melhor tempo do dia que você está com a cabeça livre, o corpo bem descansado, você vai lá e paga 1 hora para você e você paga as 23 horas para qualquer pessoa, para a empresa, para o amigo, para o vizinho, para a família. Então o conceito de fazer atividade física na primeira hora é você ter amor próprio. Sim. Se pagou, se sente bem, quer dizer, você está disponível para servir o resto do dia. Cara, no início vai doer o corpo, no início vai dar cansaço, mas depois que vira um hábito de 1 mês, 2 meses, é explosivo. Eu subo uma escada, parece que eu estou correndo da polícia. Só que eu não reparo. Rapaz, que tiro foi esse? Mas é aquela carga de energia disponível, o bem-estar. Então, essa questão, crenças
ela vai fazer você ir para o mesmo caminho. Você tem que ter estímulo e romper esses conceitos. Essas crenças são formadas pelo ambiente onde eu convivi, a família onde eu vim, as pessoas que eu convivo. Poxa, se o cara tem um hábito, não tem um bom hábito alimentar, ele vive com quem não tem um bom hábito alimentar, ele não vai ter um bom hábito alimentar. O Nuno Cobra, que foi preparador físico do Ayrton Senna, ele prega um tripé: alimentação, sono e atividade física. Então a dica, para quem não tá na inércia, se movimenta o corpo, só tem benefício, começa a caminhar, depois começa a dar um trotezinho. Pô, eu não gosto de correr. Não vai continuar não gostando, porque você já está declarando isso. Vai fazer um tênis, vai fazer um boxe. Futebol é bacana, mas o futebol é um esporte de atrito, aí o cara às vezes se machuca e perdeu tudo e parou, né? É bom um esporte individual que você não dependa de ninguém. Natação. Porque o futebol você depende no mínimo de 10 pessoas, então no dia que não tiver quórum não tem futebol. Então começa, tem gente que vai correr, ele não consegue correr sozinho, porque ele às vezes não se suporta, é um cara tão chato que ele não consegue estar com ele mesmo. Sério. Só que o que acontece? O desenvolvimento humano traz uma perspectiva para mim para descobrir pontos cegos e saber quão ruim eu estava e eu preciso melhorar. Eu vou dizer quão chato, quão insuportável, quanto idiota eu sou, e hoje eu quero construir uma pessoa menos idiota, porque me dá percepção, isso me dá subsídio para eu desenvolver, ser uma pessoa melhor, ter mais empatia, capacidade de colocar no lugar do outro, desenvolver a capacidade de ouvir. Valorizar os amigos e os que estão próximos, né? Capacidade de ouvir, isso é demais, e só com o estado de presença. Davidson, você falou no bloco anterior sobre sims ao longo do tempo. E há uma frase que eu gosto muito, que sempre citei, até quando eu fazia, quando eu era professor e quando eu, de vez em quando, fazia um bate-papo com as pessoas, umas palestrinhas, e eu gosto sempre de dizer o seguinte, eu gosto de repetir isso: Deus só diz sim. Deus só diz sim, isso aí é outra coisa que eu aprendi com você. Deus só diz sim. Tudo depende de você. Se você quiser, sim. Mas eu vou fazer uma provocação. Faça. Talvez a perspectiva agora é a capacidade de dizer não. A gente tem que ter a capacidade de dizer sim. Dizer não para outras pessoas e dizer sim para você. Porque você estabelece as prioridades. Qual é a minha prioridade? É dizer sim a você e me prejudicar por isso? Ou é dizer não a você e me valorizar por isso? A prioridade que você tem que colocar, sem querer ser egoísta ou sem querer ser a pessoa que está no centro do mundo, é que você tem que estabelecer o que é importante para você. E a partir dessa definição, você vai evoluir profissionalmente e construir o seu futuro. Tem um cientista chamado Richard Moss, que ele desenvolveu uma mandala chamada Mandala do Ser. Muito bacana, que vai trazer uma aprendizagem muito legal. Que ele diz o seguinte: ele dividiu em quatro quadrantes, num ponto aqui passado, aqui futuro, na frente eu, o outro, embaixo eu. Tem pessoas que estão ancoradas, que é paradas no passado. Ele pode ser positivo ou pode ser negativo, né? Eu tinha, eu era, e aí parou. Aí negativo, ou melhor, negativo, eu tinha, eu era, no passado, positivo, vai trazer a perspectiva positiva. Então essas pessoas, muitas vezes, elas estão ali meio que depressivas. Então tem a depressão patológica e tem as depressões da vida. Ela ancorou no passado. A perspectiva do futuro gera ansiedade. O que é que vai acontecer com a política, com a economia, com a vida, meu sucesso? Ou pode ser positivo ou pode ser negativo. Eu vou ganhar, eu vou ser promovido, eu vou me formar, quando eu tiver isso. Beleza. No outro quadrante em cima, o outro. Ela se anula e vive só a vida do outro constantemente. O outro é o outro e ela vai se maculando e vai se perdendo na sua identidade. O outro é o egoísmo. O outro é a muleta, né? O outro é a muleta. Muitas vezes, e existe justificativa para isso, é cuidar da mãe, cuidar daquilo, menos dela. Certo. E o outro é o eu. Primeiro eu, segundo eu, mas só existe um lugar que se resolve tudo. É no centro, o now, agora. Quem você começa agora. Não é amanhã, é agora. É agora. Eu fui remar, que eu conheço uma turma bacana, e é impressionante aquela terapia daquele barulho. Os caras coroa, tudo fortão. Conheci uma senhora que vinha aqui, mora perto do Midway, ia para lá, na lagoa lá do Bonfim, de pedal. Voltava de pedal e ainda ia para malhar à tarde. Quando você rompe a perspectiva, o seu referencial, você se sente assim, pequeno, você diz, opa, uma senhora com 60 anos faz isso, eu com 30 estou um bunda mole. Então você começa a mudar seu referencial, você começa a mudar suas atitudes, você começa a criar perspectiva, você começa a dar os pequenos passos, porque não é conceito, é atitude, é tarefa.
A crise na empresa se resolve com tarefas, se resolve com qualificação de equipe, com um time, com um objetivo claro, com liderança, com serviço, com visão voltada para o cliente. O cara apresenta todas as máquinas, os investimentos que ele fez. Agora não apresenta o profissional qualificado, o prestígio, a valorização. Não sei se você passa por isso, mas eu passo muito por isso. O cara apresenta o prédio, a máquina, ele exalta tudo isso, então mostra que a mentalidade dele não está voltada para o cliente, para o negócio. Eu tenho experiência, eu estava sentado com um cliente, o cara liga, perguntei, já saiu o pedido? Disse, não, cara, a pergunta é, você está recebendo bem o cliente, está tudo certo com ele, está precisando de alguma coisa? Porque o pedido é consequência, não é o início, é o fim. Você tem que estar preocupado com o meio. A meta é simplesmente um estímulo. Eu tive um cliente que tinha o objetivo de comprar um helicóptero. Vamos trabalhar a meta do helicóptero. Beleza, quando ele chegou na grana, ele entendeu que dava para fazer vários empreendimentos, que ele podia comprar helicóptero quando ele precisasse, não podia alugar, podia tirar um brevet. E ele não comprou helicóptero, ele mudou, mas ele atingiu a meta, ele foi e reinvestiu o dinheiro. Então, o helicóptero era simplesmente um estímulo, uma visão que estimulava ele a trabalhar. E a mesma coisa na vida. Perfeito. No geral, a gente é pessimista ou é otimista? O cidadão médio, é só rapidinho para a gente... É porque quando a gente fala gente, é um operador modal de generalização. A nossa mente, ela omite, distorce e generaliza. É isso mesmo. Quando você fala gente, quer dizer, eu posso falar por mim, eu sou otimista. Eu não otimista tenho controle sobre o outro. Eu também sou otimista. Eu não posso falar sobre o outro. Eu já tenho um desafio de estimular, de avançar, falar sobre mim, eu tenho um conhecimento sobre mim. Então, eu sou um cara altamente otimista. O pessimista já larga atrás, né? Porque ele não tem o Ou nem larga, né? Eu não largo. Por que largar? É. Se o negócio não tem perspectiva. Confere. Se ele tem um não na cabeça. Mas isso passa pelo campo da comunicação. As palavras, de fato, têm poder. Não tem como ela tem poder. Porque pensamentos geram sentimentos que geram comportamentos. Então, eu sou aquilo que eu penso. E por isso que a leitura é um estímulo de você criar perspectiva. Perfeito. Por exemplo, eu tive 30 dias no Rio de Janeiro há 4 anos, vou falar sobre o meu livro. Meu pai estava com problema do coração, ia fazer uma cirurgia, e eu tenho um amigo em Brasília, que é um baita do executivo, e tinha feito 28 maratonas, e eu tive a graça de passar 30 dias estudando, acompanhando meu pai no Rio, e nós produzimos um curso de produtividade, e eu disse, eu quero ser igual a esse cara. Chegar a 68 anos de idade, ter um estilo de vida como ele, cabeça boa, corre. E eu fui influenciado por ele. E corre e vive a vida, né? Vive a vida. Eu fui influenciado por ele. Então, eu disse, eu vou começar hoje, que eu quero ter esse estilo de vida dele. Perfeito. E aí, aí saiu esse livro. Só que o que acontece? Eu disse, eu não posso lançar ele antes de fazer a maratona. Eu fiz a primeira maratona. Eu disse, mas o cara vai lançar falando sobre a jornada de mudança de produtividade com a maratona. Eu fiz a segunda. Estou fazendo a terceira. Eu disse, agora eu vou lançar. Então, é um método que eu fiz para ter uma mudança de comportamento, um estilo de vida, dentro do que eu apliquei, dentro da técnica, para poder ofertar para as outras pessoas. Cultura técnica específica. O tempo voou. Eu conversei aqui com o Davidson Neri, o papo é tão rico que vai evoluindo e a gente não percebe que o tempo mudou. Gratíssimo por sua participação novamente aqui. Eu vou lhe chamar outra vez. A gente vai conversar de novo. Esse papo é muito estimulante para que você possa se levantar da cadeira e crescer pessoal e profissionalmente. O programa Mundo dos Negócios fica aqui. Acho que foi um bom recado, foi uma boa mensagem que nós passamos aqui hoje. A você uma boa semana. Aproveite seu domingo. Estaremos aqui na semana que vem. Obrigado, saúde e paz a todos. Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae, transformando desafios em oportunidades. Vem aí o Privilégio Ponta Negra Flat, mais um empreendimento Andrade Marinho em Natal.